Escondam seus recalques, que o Psicotalks começou. E aí, Lau, qual é o tema desse nosso segundo episódio? Hoje a gente vai falar sobre a vida depois de ser estudante. E Depois de se entrando nessa parte mais profissional. De estudante a profissional, a vida depois de se formar. Que é só choro, desespero. Brincadeira, gente, tem coisa boa também. Tem alegria, Mas é um tem tema alegria. que a gente se identifica muito porque é o que estamos vivendo agora, né? Somos recém-formadas, saímos da faculdade no ano passado, Sim. Nos formamos no ano passado. Muito recém-formadas. E estamos vivendo essa angústia e esse momento saboroso também, que é o se formar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Lau? Yes. Começando pela expectativa e a realidade. Quando a gente entra na faculdade, a gente acha que já vai sair com trabalho garantido naquilo que você quer. Mas a realidade é outra, né? A gente sai e aí a gente encontra já um mercado já cheio de profissionais e que a gente tem que dar o nosso nome para também entrar nesse mercado. Então a gente vai começando a fazer as coisas para as pessoas saberem que a gente já está formada, já está atendendo e já somos profissionais. Então quando a gente inicia a faculdade, a gente acha que alguém vai pegar a nossa mãozinha e vai dizer, ó, tome, tá, entrega seu emprego. Mas não é bem assim, né? Quando a gente termina a faculdade, a gente tem aquele momento de descanso, né? Que a gente passou por muitas coisas. Também é preciso. E aí a gente dá aquele descanso, mas depois a gente já inicia a dar o nosso nome na psicologia. E muitas das vezes a gente já não inicia naquele canto que a gente quer. A gente inicia com o que tá, com o que aparece. Isso, e aí que entra a importância do networking, né? De conhecer pessoas nas áreas. Porque muitas das questões vai ser realmente de boca a boca. Sim. De você ser indicado, ou de você indicar alguém realmente. E tá aí a importância de ter esse contato, essa troca com as pessoas das suas áreas. Ou até chegar em um professor, perguntar se tem alguma vaga. Porque no início pode sim ser um pouco angustiante, mas também não precisa ser o tempo todo angustiante, né? É viver realmente essa nova fase com tudo que ela tem a propor para nós. E fazer de um jeito que você se sinta bem, né? Isso. Não fazer algo que você esteja pressionado. A gente vê muito nas redes sociais, por exemplo, quando eu abro o Instagram, me aparecem muitos profissionais. 5 formas de captar paciente. 5 formas de fazer stories que vai fazer paciente chegar até você. Tratando muito aquela pessoa, aquele sujeito como um objeto, né? Eu não estou vendendo ali um leite, um suco, não. Eu estou aqui me mostrando que eu já sou uma profissional e que se você tiver interesse, você pode vir até mim e a gente conversa. Mas o que eu vejo muito em outros profissionais, principalmente de outros estados, é tipo eles tentando vender uma marca, né? E se você não seguir aquilo, você não vai estar no mercado de trabalho. E aí vem uma insegurança, uma comparação. Isso é ruim, porque cada pessoa vai ter sua identidade profissional e que você não precisa seguir o que os outros estão fazendo. Faz aquilo que você se sente confortável fazer. Faz aquilo que seja você, que você com certeza vai conseguir os seus pacientes, né? Vai ter aqueles que vão se identificar com você, que vão chegar até você. Seja pelo, tal fulana me disse dessa psicóloga, então vou lá ver. Às vezes, como a Mariana falou, o network funciona, né? Falar sobre outras pessoas, indica tal pessoa, eu vou indicar essa tal pessoa, também funciona. Então, não é só das redes sociais que a gente precisa estar alimentando todos os dias. A gente tem outras formas também de conseguir entrar nesse meio. E fazer tudo com ética, né? A gente sabe a importância da ética, principalmente na nossa profissão, que é a profissão da psicologia. Até a ética de se portar realmente nas redes sociais. E no início eu ficava muito angustiada pensando em que personalidade eu teria, né? Que identidade profissional eu exerceria na minha rede social. E aí eu recebi o conselho de uma amiga minha, que também se formou há pouco tempo, e ela falou assim, faça o que você se identifica. Com ética, mas faça o que você se identifica. Não adianta você criar uma identidade falsa, porque aí você vai estar vendendo algo falso, né? Você vai estar apresentando e expressando algo falso. E entra aí até a questão do sustentar o desejo. Para a gente sustentar o desejo, a gente precisa desejar. Então a gente precisa estar em identificação com aquilo, gostar daquilo realmente. E hoje, como a gente está nesse meio digital, às vezes é um pouco chatinho ter que, eu tenho que fazer conteúdo, eu tenho que postar conteúdo e tudo mais. Principalmente se você é uma pessoa que não se identifica muito com isso.
E aí que entra justamente esse conselho, de você fazer o que você se sente bem fazendo, Exato. mas, claro, exercendo a ética e o respeito acima de tudo. E esse de sustentar o desejo é muito importante, porque quando a gente termina a faculdade, a gente fica com medo. Será que eu realmente vou conseguir? Mas a gente sabe que a gente consegue, a gente tem todo um processo, né? Às vezes a faculdade ela não dá tudo, mas ela dá um pouquinho. Então a gente começa o estágio, a gente vai com insegurança mesmo, com medo, a gente atende o primeiro paciente e a gente vê que a gente consegue. Então o primeiro paciente que eu atendi, eu era de um jeito e eu fui evoluindo. E eu não fui a mesma que eu tenho atendido, né, o último paciente, já tinha uma outra visão, já tinha uma outra linha de raciocínio, eu já estava um pouco mais evoluída. Então, assim, sustente esse desejo, porque você sabe que você consegue. Às vezes é só aquele medo, tipo, e agora? Acabou, o que é que eu faço? Mas você consegue, aos pouquinhos, né? Uma árvore, ela não cresce de uma noite para o dia, ela cresce aos poucos. Então, a gente também não cresce da noite para o dia. Ah, terminei agora a faculdade, amanhã já vou trabalhar, ganhar salário super alto. Não, você vai, terminou a faculdade, você vai aos pouquinhos, vai mostrando que, olha, estou aqui, galerinha, se vocês precisam de algum serviço. Então, vai fazendo aquilo que vai sustentando o seu desejo e que você consiga perceber que dentro daquele projeto tem um pouquinho de você. Então não adianta você tentar também entrar em um lugar que tipo, é totalmente diferente do que você é e você se sentir aflita. Porque, tipo, eu não consigo fazer, tá vendo? Eu não consigo fazer. Mas às vezes é só um lugar que não te pertence. Então vai tentando outras formas também. E assim, a mudança assusta justamente por ser algo novo. Uhum. E quando a gente se depara com esse novo, a gente se pergunta se a gente vai ser capaz, Sim. né? Mas é realmente entender que por ser algo novo ali, você também vai precisar conhecer outras coisas e evoluir esse conhecimento, como a Lau bem falou. Então, é entender que você não é o dono do conhecimento do mundo, entender sua própria capacidade também, entender o seu próprio limite, para não achar que vai chegar lá e já vai chegar sabendo de tudo, porque muita coisa você vai aprender realmente na prática. Uhum. A teoria e tudo mais dentro da faculdade não vai ensinar tudo. E muita coisa a gente realmente aprende na prática. E se eu pudesse dar um conselho justamente para a questão de ingressar no mercado de trabalho, seria de conhecer as políticas públicas. Uhum. Mesmo que você queira uma atuação, isso voltado para a psicologia, né? Sim. Mas mesmo que você queira uma atuação voltada para a clínica, é importante entender também as políticas públicas, entender o SUS, entender as redes públicas realmente, porque muitas das vezes a primeira oportunidade que você vai ter vai ser justamente essa. E fazer isso com zelo, tá? Fazer isso com responsabilidade, fazer isso com ética. E era até uma coisa que uma das nossas professoras falava. Quando você termina a faculdade, você já não vai ingressar naquilo que você quer. Mas aproveita a primeira oportunidade que te aparece, porque pode fazer você crescer. Né? Ela sempre citava que não queria ir para o CAPS, mas aí chegou a oportunidade de emprego dela ir para o CAPS. E ela foi. E ela disse que se encontrou ali, que ela conseguiu evoluir, que ela conseguiu entender ainda mais a psicologia. Então, às vezes, a gente fica muito fechada, eu quero aquilo, eu quero isso, mas não abre os horizontes, né, para outras coisas novas. Às vezes você disse, eu não quero fazer a psicologia aqui. Mas às vezes chega a oportunidade de fazer a psicologia ali, você vai e vê que é incrível, que mudou a sua forma também de pensar e de ver outras coisas. Então, estar aberto às experiências, Sim, realmente. Com certeza. E outro fator também é quando a gente está na faculdade, a gente começa a pensar no e se, né? E se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo? Se eu tivesse entrado? Se eu tivesse conseguido esse estágio? É muitas coisas que a gente pensa, mas a gente também tem que pensar e lembrar que a gente faz o que a gente pode. E o que está encontrando ali na gente, naquele momento para nós. É muito difícil a gente encontrar estágio, né, quando a gente é estudante. Às vezes, muito psicólogo não aceita, muita clínica não aceita. E a gente também não pode tentar toda hora ficar se culpando por isso. Você fez aquilo que você pôde durante sua formação. E se não pôde durante a formação, você ainda tem tempo de fazer depois da formação. Eu quero fazer uma pós assim que eu terminar. Talvez não dê agora, talvez dê daqui a 2 anos. Eu queria me especializar em tal coisa. Talvez não dê agora, talvez dê aqui a 5 meses. Então, é muita coisa do momento, né? São passos possíveis, né? Sim, são passos possíveis. Então, terminei a faculdade, eu deveria ter feito aquilo. Eu deveria ter feito, sei lá, entrado na monitoria. Mas é aquilo, né? Durante a faculdade, você às vezes está no foco ali, eu preciso
atender. E aí você esquece as outras coisas, mas naquele momento foi importante você passar naquele processo, por exemplo, do estágio clínico na escola. Ah, mas eu deveria ter entrado mais em congresso, mas não deu. E aí a pessoa tem que aceitar isso e entender que não resume você como profissional só aquilo. E aí também junta com aquilo, né? Eu deveria ter mais experiência. Mais experiência a gente consegue ao longo do dia, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe como vai ser a faculdade de psicologia ou qualquer outra faculdade, mas através do dia a dia a gente vai entendendo, né? Eu lembro que a gente estava nervosa lá no 8º período de começar a fazer a triagem, né? O professor falou: "Ah, vocês não estão preparadas ainda para fazer". E aí a turma inteira ficou triste, cabisbaixa, tipo, e agora? Vou mudar para social? Mas não, a gente persistiu. A gente foi lá, a gente fez a triagem, a gente viu que foi um momento legal, que a gente consegue fazer. E aí chegou o estágio, no 9º e 10º período, a gente foi lá, atendeu os pacientes, teve as supervisões e a gente viu que a gente ia capaz. A gente foi adquirindo a experiência através disso, né? A gente estava, sei lá, no 4º período e ficava dizendo: ah, a faculdade deveria dar estágio, estágio, estágio. Mas às vezes tem momento para aquilo. No 4º período a gente não tinha toda essa capacidade de atender como a gente tinha no 8º, por exemplo. Às vezes até no 8º a gente ainda não tinha, mas a gente foi adquirindo. Então, experiência a gente não pode só deixar para a faculdade, a gente também tem experiências fora dela quando a gente se forma. Entender até essa questão um pouquinho da comparação, porque quando a gente se forma, principalmente, a gente começa a se comparar com os outros colegas que se formaram com a gente. Ah, fulano já ingressou em tal coisa, já está fazendo tal coisa, já está atuando, já está fazendo pós, já está fazendo mestrado, doutorado. Enfim, às vezes a gente acaba se comparando um pouco. E até de entender essa questão dos passos possíveis, de ir fazendo os passos possíveis, como a Laura estava falando, dando o exemplo que a gente começou com a triagem, depois foi para atendimento e tudo mais. E tudo realmente é um processo. E participar desse processo também pode ser uma experiência gostosa de ser sentida, né? Lembrar que a gente está vivendo essas questões e que a gente pode usufruir dessas questões, que pode ser um momento prazeroso também. E uma coisa que a gente se choca quando a gente se forma é a questão da falta de conhecimento sobre aspectos, por exemplo, financeiros. De, nossa, o que é que eu vou fazer? Como é que faz um carnê-leão? Como é que eu coloco um comprovante aqui de atendimento? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço assado? Questão de assinatura, questão de tudo. Muita e aí burocracia. é muita burocracia de uma vez só. Até quando você ingressa em alguma instituição ou outra coisa... E às vezes a gente se desespera um pouquinho. E é importante a gente, às vezes, nesse momento, lembrar dessa questão novamente, que eu vou ficar repetindo isso. Passos possíveis. Exato. São passos possíveis de serem dados realmente. Então, se você ainda está na faculdade, seria bom sim procurar já saber sobre essa questão da realidade financeira, da psicologia, dessa questão mais burocrática, da questão de emissão de documentos, emissão de recibos, para às vezes não ser pego tão de surpresa quando sai, né? E uma coisa que foi muito importante, pelo menos para mim, nesse quesito, foi conversar com outras pessoas. Chegar na Lau, como é que faz isso? Chegar em outras amigas, como é que emitir recibo? Eu nunca fiz isso na minha vida. E aí a gente vai conversando, tendo essa troca, e esses conhecimentos vão surgindo realmente, né? E tem muitas coisas que a faculdade não ensina. A gente aprende assim na vida mesmo. A gente termina e acha que vai saber de tudo. Ah, eu já sei como é que capta paciente. Ah, já sei como faz isso. E quando chega na realidade, você fica, e agora? Dá vontade de deitar na cama e ficar chorando. Mas aí é aquele negócio de passinho a cada vez. Pesquisa um pouco, vê outros psicólogos que já estão há muito tempo já no ramo. Pergunta, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como a Mariana disse, né? Poder compartilhar isso, porque a gente ainda está recém-formada, não tem nenhum ano ainda, não tem nem 6 meses, eu acho. E aí a gente também recebe o baque, tipo, muitas coisas para fazer que a gente não sabia na faculdade. Por exemplo, o pensamento de quanto é que eu vou cobrar numa sessão. Sim, exatamente. Né? Tem toda aquela questão, eu faço o valor social, eu faço o valor que eu acho que é justo para mim, porque quando a gente iniciou a clínica, por exemplo, a gente só tinha lá que o paciente vai vir hoje, estou na tal sala, então eu vou lá, atendo ele.
E a gente não sabia o que tinha por fora, né? O negócio de pagamento, porque a gente não recebia, quem recebia era lá eles. Questão de, vou colocar o paciente em tal dia e tal horário com tal pessoa. A gente não fazia, quem fazia era eles. Então, essa parte mais organizacional, né, de organizar mais a clínica ou às vezes o social, a gente não sabia. A gente só sabia que a gente tinha que atender tal paciente em tal horário. Então, quando a gente se depara com a realidade, a gente tem que fazer tudo isso que a gente não fazia, porque a faculdade fazia pra gente, dá um medo, bate o desespero. E se eu não conseguir fazer isso, eu fizer errado? E se o CRP bater na minha porta e querer tirar meu CRP? Então, são coisas que a gente fica angustiada, mas que aos vai aprendendo na poucos, prática. exatamente, vai aprendendo, né? Tudo na vida a gente se aprende assim, né? Quando a gente sobe numa bicicleta, por exemplo, a gente já sai andando, a gente cai, a gente se levanta, a gente fica parecendo uma barata tonta, mas a gente consegue no final, né? Então é justamente isso, sair de estudante para profissional é difícil, mas é uma etapa, né? Um processo que você tem que passar e que é necessário também que você tenha pessoas por perto que você possa compartilhar e dizer, ei, você que já está ali, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Então pergunta mesmo, até mesmo para os nossos professores, nossos supervisores, que eles já têm mais tempo na prática, pergunta, como foi que você conseguiu tal coisa? Eu estou tentando fazer isso, como é que eu faço também? Então, é uma área... Perguntem. Exatamente. Assim, ajuda muito. Perguntem às pessoas próximas, perguntem às pessoas que você tem uma identificação, que você admira, professores, colegas que também se formaram com você. Mas perguntem, sabe? Façam essa troca, conversem. Isso vai ajudar muito, mas muito mesmo vocês na prática. Isso não só na psicologia, tá? Em todas as áreas. Ter essa troca de conhecimento é algo que enriquece realmente deveras. E outra coisa, né? Nenhuma área você faz sozinha. Você sempre precisa de outra pessoa. Você não vai saber de todo o conhecimento, mas tem alguém que já sabe um pouquinho. Então pergunta mesmo, vai lá. Eu tô com vergonha. Vai com vergonha mesmo. Porque é só assim que a gente consegue. Saindo do medo, né? Qual é a sua frase favorita, Mariana? Depois do medo vem o mundo, Clarice Lispector. Então, é aquilo. Mesmo com medo, a gente vai. Surgiu a oportunidade de eu dar uma palestra, mas eu não gosto de falar em público. Mas tenta. Às vezes você acaba gostando tanto. Exatamente. Eu nunca me via palestrando. Eu ficava assim, eu sou muito tímida, como é que eu vou palestrar e tudo mais. E foi algo que foi abrindo portas para mim, essa questão da palestra. Eu lembro quando eu tive o primeiro convite para fazer uma palestra, eu fiquei, eita, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu ainda era estudante. O que é que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta e tudo mais? E as pessoas ao meu redor, na minha rede de apoio, ficavam, você vai sim, você é desenrolada, não sei o quê. E vá, porque vai que você gosta dessa experiência. E eu gostei, hoje eu me vejo totalmente. Então é algo que realmente estar aberto a novas experiências, Sim. Mesmo que essas experiências assustem ou essas experiências acabem não parecendo atrativas naquele momento, estar aberto realmente acaba surpreendendo. E quando não surpreendem, quando você não se identifica, também está tudo bem. É realmente o processo da gente entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente se identifica, o que dá para sustentar, o que não dá para sustentar. Porque muitas das vezes a gente vai precisar fazer coisas que não gosta, mas está sustentando ali por conta do nosso desejo também. Sim. E a gente vai aprendendo realmente a cada dia. Porque o ser humano é assim, gente, é transformação diária, é mudança diária. Sim. Então a gente vai se deparar com muitas coisas, vai cair, vai levantar, vai se reerguer, vai se transformar, mas lembrar novamente, passos possíveis. E qual é a pressa, né, da gente já conseguir alguma coisa? E por isso que também vem a comparação com outros profissionais. Às vezes eu me comparo com um profissional de 10 anos de formação. Eu não tenho nenhum ano de formação e eu vou me comparar com alguém que já tem 10 anos, que já atendeu não sei quantas pessoas, que já passou não sei quantos lugares. Então, assim, não tenha tanta pressa. Aproveitem. Você passou 5 anos da sua vida, ou 6, não sei que curso a pessoa faz, né? Mas passou muitos anos da sua vida se dedicando àquilo. Então, vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Às vezes não do jeito que você quer, às vezes encontra outros caminhos, mas você vai conseguir chegar lá. São muitas surpresas no meio do caminho. E é preciso que tenham essas surpresas, né? A gente precisa também... Às vezes a gente quer tanto controlar a vida que a gente não permite que essas surpresas aconteçam. Mas quando elas acontecem, elas transformam tanta coisa, tanta coisa. E
Cara, pode ser também um processo muito gostoso de ser vivido. Exatamente. Tem momentos que a gente fica, nossa, velho, eu me formei, tá ligado? Eu tô aqui. Tem o tô meu fazendo diploma. Isso, tem o meu diploma e tudo mais. Isso também é muito gostoso de ser sentido. Sim. Isso É um realmente sonho realizado. Isso, justamente. É uma conquista na vida, realmente algo que foi planejado, foi desejado por muito tempo, cinco longos anos que de repente acabam, mas são 5 longos anos. Então aproveitem também esse momento, né? Para se conhecer, conhecer outras pessoas, viver realmente esse encontro e essa nova fase. E se você ainda estiver sendo estudante, aproveita também a fase de estudante. Não pensa demais. Ah, eu tô com medo de tal canto. Vai! Pode ser que tenha uma oportunidade ali pra você. Faz teu nome também. E se não der certo, tudo bem também. A gente fica com os caquinhos. Quebra a cara, mas depois volta. Então, assim, toda a vida é um processo de você ir e tentar. Ah, mas e se não der certo? E se der? Ah, mas se eu não conseguir? Se você conseguir? Então, assim, não tenta pensar demais. Aproveita, curte. E mesmo que você não consiga um emprego logo, mas você está ali estudando também, conhecendo outras áreas, participando de grupos de estudos. Então é isso, né? Aproveitar. Seja você estudante, seja você profissional, até mesmo profissionais de longa data, né? Às vezes está tipo muito tempo em um lugar só. Se permita também a sair, ver outros lugares, tentar outras coisas, né? A vida tá aí para se arriscar, levar tapa na cara ou sorriso no rosto. Mas realmente saboreie. Permita que a vida tome conta do seu ser, que também é muito legal. Exato. Muito legal mesmo. E a gente espera que você tenha gostado e continue acompanhando aqui o Psicotalk, certo? E a Temos gente se muitas vê... novidades por aí. Isso, muitas novidades mesmo. Então, fiquem ligados e a gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau, tchau!